Amores, como vocês estão? Bom dia, terapia em ação. Vamos entrando. Tô aqui esperando vocês. Ai, cadê minha musiquinha? Oxi. Aqui, quero música. Bom dia para você que tá chegando para acompanhar a gente aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Didi. Estamos iniciando a live nesse exato momento. Estamos iniciando aqui a nossa live no Terapia em Ação, o Meditando com a Gel. E hoje temos assuntos babadeiros para falar aqui, coisas interessantes, muito aprendizado. Você que vem aqui de manhã, saiba que você já sai com a cabeça explodindo de conhecimento, aprendendo coisas novas, podendo se auto-observar, levar todas essas questões para a sua própria vida. Também, se você já é uma profissional da área de terapia, né, você vai poder levar isso para dentro do seu consultório, para dentro da sua clínica, né? Então fica ligado, porque a gente tem sempre conteúdos incríveis aqui para você ser uma pessoa melhor, um terapeuta melhor, né? E para que você caminhe no seu processo de autoconhecimento profundo. Bom dia, Fafá, bom dia, Didi, como é que vocês estão, mulheres amadas? Como estamos? Que bom que vocês estão aqui no Terapia em Ação juntinho comigo. Que bom. Camila, bom dia, que bom ter você aqui. Que bom ter todas vocês aqui. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Eu resolvi trazer a gente nessa semana falar um pouquinho sobre depressão. Tentar explicar um pouquinho como é que funciona a depressão, né? Quais são os mecanismos, quais são os tipos de depressão, qual a diferença entre os tipos de depressão, entendendo como é que funciona fisiologicamente falando, a parte da biologia, né? E também compreendendo na parte comportamental como que se dá essa questão da depressão. Bom dia, Shirloca, bom dia, Fafá, Familk. Vamos entrando e vamos chegando, porque o Terapia em Ação hoje tá cheio de energia e cheio de aprendizado, né? Tô aqui com o Bodinho, que não para de soltar pum, gente, hoje tá... Vocês têm bulldog? Alguém aí tem bulldog? É a coisa mais linda, né? Aquela... né? Coisa mais linda, parece um porquinho. Eu brinco que é uma mistura de morcego com porco. Esse é o bulldog, né? Mas eu nunca vi um bicho pra soltar tanto pum, gente. É um pum que a gente tem que disfarçar o que? Normalidade aqui, falando com vocês, né? Eu tô sem ar, simplesmente. Pô, Bud. Facilita, filho. Você não tá facilitando pra mim. Não. Meu Deus do céu, gente. O Budweiser hoje acabando, tá um calor aqui, gente. Aqui em Portugal, aqui em Avanca, onde eu tô, tá fazendo já... Aqui são 10h30 da manhã. Já está 35 graus. O Marco tá mais pro norte, né? Indo em direção à Espanha, ele foi a Braga, tá 38. Eu não sei o que tá acontecendo. Acenderam a fornalha aqui na Europa, aqui em Portugal, e o trem tá pegando fogo. Eu tô com a porta aberta e o Bud tá aqui, mesmo com a porta aberta, gente. O Bud acabou de quase me matar intoxicado. Então, para vocês que estão aqui, eu quero fazer essa pergunta. O que vocês acham da gente fazer essa semana? Uma semana falando sobre o assunto depressão. Eu pensei nesse tema pra gente trabalhar de hoje a sexta-feira, trazendo então essa abordagem, né, biológica, trazendo para vocês a parte química, como é que funciona, e também trazendo as questões emocionais e comportamentais. Vocês acham esse tema legal? Como é que vocês veem essa situação? Curte? Não curte? Acha legal? Então, nós vamos... Fafá tá falando que achou ótimo. Então, que bom. A gente vai falar um pouquinho dessa questão da depressão, né? Como ela acontece. Vamos falar com calma, porque a gente tem até sexta-feira para falar. E a depressão, por que a gente está trazendo esse tema?
porque tem tudo a ver com tudo que nós vamos ensinar no Cura 360. Como eu disse, o nosso método de atendimento, né, é um método que vai trabalhar a cura por camadas. A gente vai olhando para o ser humano, né, olhando para nós mesmos, olhando para essa questão da consciência, tirando camada por camada, limpando, organizando a nossa estrutura psíquica para que a gente possa ser um ser mais harmônico. E a depressão, essa melancolia, essa tristeza profunda que nos impede, né, de sermos produtivos, muitas vezes, ou de estarmos no nosso nível máximo de produtividade, é um tema que precisa ser olhado com carinho. Porque quando uma pessoa está com câncer, quando uma pessoa está com um problema físico grave, digamos assim, algo visível, uma ferida aberta, né? Todo mundo respeita essa doença, todo mundo apoia, né? Quando uma pessoa entra em depressão, quando ela tem um quadro clínico depressivo, essa pessoa normalmente não é compreendida. As pessoas têm preconceito, é uma das doenças que tem mais preconceito, porque como ela não é palpável, não é visível, não tem uma massa, né, não tem algo acontecendo fisicamente ali, no sentido de não tem uma ferida, não tem uma mutação, a pessoa não está no hospital por conta disso. Muitas vezes essa doença é vista como frescura, né, falta de um tanque para lavar roupa, não é? E as pessoas vão sendo então classificadas dessa forma, como pessoas sem vergonha, como pessoas sem força, como pessoas fracas, porque elas não estão conseguindo sair daquele estado emocional, né? Então é uma doença de cunho emocional, de saúde mental, né? Então a gente precisa perceber que nós precisamos, nós mesmos, começar a olhar para essa questão da depressão de uma forma menos preconceituosa, tá? Por quê? Por que eu quero dizer isso? Primeiro, a maioria das pessoas que estão aqui ou são terapeutas ou estão em busca, né, de um autoconhecimento, de um ganho de consciência, de um desenvolvimento pessoal. A gente tem esses dois públicos aqui no Terapia em Ação. Temos pessoas que já trabalham como profissionais na área de terapia, e temos pessoas que estão fazendo sua jornada no autoconhecimento e, né, que têm interesse em se tornar um terapeuta de sucesso, um terapeuta que possa ser alguém que sirva a comunidade, né? Então é importante que a gente também olhe para esse tema da depressão de uma forma mais consciente, menos preconceituosa, conseguindo separar o que é tristeza, o que é melancolia, o que é um processo normal, né? É um processo normal de tristeza. O que é um processo normal de luto? O que é um processo normal de introspecção, né? Porque todos nós temos esses momentos, né? Temos os nossos momentos de recolhimento, temos os nossos momentos de estarmos somente conosco. Isso é super importante. Temos momentos em que precisamos viver a tristeza, né? Então, uma coisa muito simples, por exemplo, você termina um relacionamento, né? Você acabou um casamento, acabou um namoro. É normal, ou saiu de um emprego, perdeu um emprego que você gostava muito. É normal que você sinta uma profunda tristeza. É normal que você precise viver o luto daquela perda. Não, o luto não é só o luto de pessoas. Vocês estão ouvindo um barulho de obra? Ou estão ouvindo só a musiquinha? O que vocês estão ouvindo? Para além da minha voz. Só me responde, porque se estiver vazando eu vou fechar a porta aqui, que a porta está aberta porque está quente. Mas se o som estiver vazando eu vou fechar a porta. Me conte. Agora pararam. Mas está vazando ou não está vazando, galera? Conta pra mim. Diga-me. Barulho de obra, tá bem, vou fechar. Pera aí. Eita. Aqui. Só um minuto. Tá, eu vou fechar. Isso, eu vou fechar aqui. Vamos fechar, né, Bud? Vê se
se você ajuda não soltando uns puns tão violentos. Tá bem? Ajuda a mamãe, tá bom? A não morrer sufocada. Pronto. Vamos ver se o Bud colabora também, né? Porque hoje ele tá demais. Ele tá demais. Né, filho? Né, menino? Ai, que menino da mamãe. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para falar dessa questão da depressão, né? Então, nós como profissionais da área ou como pessoas que fazemos a nossa jornada, a nossa busca no autoconhecimento e que por isso somos pessoas empáticas, procuramos conhecer, procuramos saber, né? O que os outros sentem, como nós podemos colaborar com o bem-estar do outro, nós precisamos compreender qual é essa diferença, né? Entre o que é realmente um processo depressivo ou o que é realmente um processo normal de tristeza que precisa ser vivido e que é uma temporada, que é um pequeno momento em que aquela pessoa vai viver aquela tristeza para poder depois fechar aquela porta e seguir adiante, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender, né, é entender e definir o que é depressão. Então, eu vou compartilhar com vocês já alguns conteúdos que a gente vai trazer no Cura 360, tá? O que é a depressão? Então, vamos conceituar aqui mais ou menos. Desde os tempos dos filósofos gregos, se questionam esses filósofos, desde os tempos dos filósofos gregos, eles se questionam sobre o que é a depressão. Então, vamos trazer algumas visões aqui. Hoje é aulão. Escreve aí aulão. Tá preparado para o aulão? Tá preparado para o aulão? Você tá preparado? Tá preparado? Então começa a se preparar, porque isso aqui é só uma amostrinha do nosso Cura 360, tá bem? Então bora. Então vamos lá. Para Hipócrates, a depressão, que ele denominava melancolia, era provocada pelo excesso de bilis negra. Etimologicamente, o termo melancolia vem do grego, da conjugação de melan, negro, e colis, bilis. Segundo Hipócrates, o corpo era dominado por 4 tipos de fluidos: sangue, bilis negra, bilis amarela e fleuma, que é o muco. Todas as doenças eram provocadas por excesso de um desses fluidos. Assim, a melancolia era uma doença, como qualquer outra, provocada como causa biológica, excesso da bilis negra, e que causava vários sintomas, predominando a tristeza e o medo. Na Idade Média, a depressão, como todas as doenças mentais e outras doenças médicas, eram encaradas como uma expressão de questões espirituais, e o tratamento consistia fundamentalmente em exorcismos, sendo muitos doentes mentais condenados à morte por bruxaria, tá? Na época do Renascimento, tô trazendo aqui, gente, um overview para vocês de como a depressão tem sido vista e pesquisada, né, pela humanidade. Com a chegada do Renascimento, tanto o mundo em geral como a ciência em particular voltaram-se de novo para o homem e para as suas preocupações. Robert Burton, que viveu de 1577 a 1640, o inglês intelectual, desenvolveu uma obra intitulada Anatomia da Melancolia, e que descreve, num tema misto de literatura e linguagem técnica, suas experiências na primeira pessoa, porque ele próprio padecia de uma depressão profunda. Na atualidade, como referido, a depressão é encarada como resultado da interação entre nossa biologia, isso é como a gente vê hoje no mundo atual, uma interação entre nossa biologia, genes e funcionamento do cérebro, e aquilo que vai acontecendo no dia a dia, situações que vamos enfrentando desde crianças. Então, qual é o resumo da ópera? A depressão existe desde sempre. Já Hipócrates, o filósofo e médico grego, falavam da doença como interpretada pelo excesso de bilis negra. Na Idade Média, a depressão era encarada como expressões de questões espirituais e hoje em dia é visto como resultado de uma interação entre a nossa biologia
e os acontecimentos traumáticos com os quais nos deparamos, tá? Outra coisa que a gente quer trazer aqui também é, hoje em dia as pessoas confundem muito depressão com burnout, burnout com depressão. O que é burnout? O que é depressão? O que é tristeza? Vamos nomear? Né? A gente tem ouvido falar muitos termos, né, que eram fechados no ramo de saúde mental, só os profissionais mais gabaritados que falavam sobre esses assuntos. Isso não era tão aberto. Hoje em dia as pessoas usam aleatoriamente os termos, né? Ontem eu assisti um vídeo de um player no mercado falando sobre bipolaridade de um jeito que eu quase caí. Quer dizer, o que aquele cara que trabalha com desenvolvimento pessoal entende sobre bipolaridade. Então, gente, vamos abrir o nosso coração, né, para compreender o seguinte: nem tudo que está sendo falado na internet, nem tudo que está sendo falado para a internet vem de um lugar de autoridade real, ok? Então, precisamos usar os meios acadêmicos para pesquisar livros, pesquisar o que a ciência fala, né, o que psiquiatras dizem, o que psicólogos falam, o que terapeutas, psicanalistas, analistas falam sobre isso, tá bem? Então vamos com calma um pouco, porque eu ouvi um player falando assim, você vai lidar com um bipolar, você vai dizer para ele, quando ele estiver na polaridade que você não quer lidar, você fala não. E quando ele estiver na polaridade que você quer lidar, você fala assim, não existe isso, sabe por quê? O bipolar, normalmente ele vive duas etapas. Ele tá ou na mania, que ele tá extremamente eufórico e é super difícil de lidar com isso, tanto quanto é difícil quando ele sai da euforia, né, da mania da euforia e vai para o processo depressivo. Então, gente, muito cuidado com o que a gente ouve falar aí, porque a bipolaridade é justamente um mecanismo, né, que vai da depressão profunda ao processo da mania, onde a pessoa parece que a vida dela é uma grande festa, ela fica extremamente produtiva, ela sai, ela interage, ela tá ótima, ela tá feliz, é tudo excessivamente muito. A felicidade é muita e depois, quando vem o processo depressivo, quando ela sai da mania e vem a tristeza, é uma depressão tão profunda, é como se fosse uma chave assim, pum! E a pessoa tá aqui, ó, de repente ela faz assim, ó. Aquela sensação toda se transforma. Então, muito cuidado com o que você escuta aí, entende? Por quê? Porque bipolaridade é uma doença mental como qualquer outra. Mas a doença vai ser usada, doença tem utilidade. Tem utilidade, sim. Nós, como terapeutas, sabemos que toda doença tem utilidade. Se você está manifestando qualquer tipo de doença no seu corpo físico, ela tem uma utilidade. Ela tem uma doença mental. Ou a utilidade de simplesmente você está fazendo uma catarse de uma emoção que você não conseguiu nomear e por isso você coloca ela para fora. Mas se começam a acontecer ganhos secundários com isso, né, você começa a ser gratificado, você vai criar um processo de dependência emocional. E que tem a ver sim com a pessoa que está doente, mas também tem muito a ver com quem a acompanha, ok? Então com quem está junto com ela. Então, a dependência emocional não é responsabilidade só de quem está doente, ok? Ela também é responsabilidade de quem se coloca no lugar do cuidador do doente, né? Então, precisamos dividir essas responsabilidades, ter cuidado com a forma como as coisas estão sendo ditas, tá? Então, tem muita gente muito carismática falando coisas, e gente muito famosa falando coisas que são arriscadas dentro da área da saúde mental e do cuidado, tá? Com relação à bipolaridade, Alzheimer e a uma série de coisas que eu acho que a gente precisa ter uma certa cautela, né? Ao ouvir, não é? Então eu fico até um pouco esbaforida com isso, porque é uma grande preocupação. Pessoas que são leigas na área de saúde mental, né? Que estudaram desenvolvimento humano e que acham que descobriram a pólvora e podem estar transmitindo uma mensagem que pode causar mais dor do que alívio para as pessoas que estão doentes
emocionalmente, para que as pessoas que têm distúrbios mentais e para as pessoas que acompanham as pessoas que têm distúrbios mentais. Vamos sempre pelo caminho do equilíbrio, sempre pelo caminho do meio, tá? Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que é de extrema importância a gente parar para analisar tudo que a gente tem ouvido. Então, ouça, mas não assuma tudo como verdade. Converse, discuta com outras pessoas que também têm conhecimento na área, faça perguntas, se pergunte, busque literatura, não aceite qualquer coisa, tá? Nem tudo que se diz aí é ouro em pó, tá bem? Então vamos ter calma com isso. Voltando aqui a falar sobre o que é burnout, né? Para que a gente saiba diferenciar o que é burnout, o que é depressão, tá? Então vamos lá. O termo depressão, esgotamento e burnout são utilizados como se fossem sinônimos. E isso é uma coisa importante que a gente precisa começar a separar. Depressão é uma coisa, esgotamento é uma coisa e burnout é outra coisa, né? Então, o burnout é um nível maior de esgotamento, tá? Então, a tradução de burnout é esgotamento. Mas, por exemplo, eu fui fazer uma caminhada, certo? Me machuquei, andei não sei quantos quilômetros, tinha um objetivo de chegar, digamos que isso tenha me estressado profundamente, eu entro num processo de esgotamento físico e mental, né? Machucada e tal. Chego em casa, o que eu preciso? Eu preciso recuperar esse esgotamento. Esse esgotamento, aconteceu num curto período de tempo, tá? Então, eu fiquei esgotada, cansada, preciso dar um tempo, fiquei triste, porque, poxa, não consegui. Digamos que eu tenha ficado, eu não fiquei, tá, gente? Deu tudo certo, pra mim foi a experiência do ano. Então, mas digamos que isso tenha me trazido um nível de frustração, de tristeza, né? Porque se eu tivesse preocupada com o que as pessoas iam pensar, tudo isso, nesse nível de esgotamento, eu preciso de dar um tempo pra mim, pra descansar e tal. Ok, mas vamos lá. O burnout já é um pouco diferente. Peraí, gente, vamos fazer o seguinte, enquanto eu vou correr ali para pegar o carregador do iPhone, bota aí alguma pergunta, alguma questão, diz se vocês estão gostando, dá uma interagida aí, 2 minutos que eu vou pegar ali o carregador, que eu fiquei doida, tô com 20% de bateria. Coloca aí, gente, ajuda a manter a audiência aí, vamos conversando, peraí que eu já volto. Tá aqui. Ô, misericórdia, Gelsa, doida. Viu, Bud? Mamãe tá doidona. Ai, ninguém falou nada. Puxa vida, gente. Eu voltei. Tô aqui. Oxi. Agora. Aqui. Gente, olha que loucura. A pessoa tem que sair no meio da live para buscar o carregador. Então, vamos lá. O burnout é utilizado para designar os casos em que as pessoas sobrecarregadas com excesso de trabalho, de qualquer tipo, incluindo o trabalho doméstico, apresentam sintomas de exaustão física, mental, tristeza e incapacidade para a sua vida profissional e social. A apresentação do esgotamento é muito semelhante, só que, como eu disse, é um nível bem mais, baixo, é um curto período de tempo, tá? E o burnout, o esgotamento e a depressão são situações parecidas, quer dizer, elas têm uma aparência, elas têm uma interface com o social parecidas, né? Então, eu me sinto cansado, eu tenho fadiga, eu tenho tristeza, eu não consigo sair, eu não tô com motivação para trabalhar, eu tô
às vezes com falta de fome, não quero comer, não consigo dormir, tenho sintomas de tristeza, vontade de chorar. Às vezes não tem vontade de chorar, é uma enorme apatia, tá? E aí a gente vai, nesse momento, compreender que o burnout é um termo utilizado para designar sobrecarga e excesso de trabalho. Então, a sobrecarga e o excesso de trabalho que levam a pessoa para um quadro, né, que a gente vai falar assim, um quadro semelhante ao quadro depressivo, mas é provocado pelo excesso de cobrança, pelo ambiente de trabalho tóxico, tá? Por você estar fazendo uma coisa que você não gosta, ok? Se você estivesse numa outra situação, você não estaria apresentando esses sintomas. Se você não estivesse naquela empresa, ou se você não estivesse fazendo aquele trabalho, ou se você não estivesse fazendo esse trabalho que você até gosta, mas está fazendo por 12, 15, 20 horas por dia, ok? Então, tudo isso é que vai denominar que você está tendo um burnout, que é um excesso, uma sobrecarga de trabalho que você não deveria estar fazendo, não deveria estar tendo, ou você está fazendo e está trabalhando com alguma coisa que já não faz parte, né, daquilo que você deveria estar fazendo, porque sua alma está gritando por outra coisa, tá? O que distingue a depressão da tristeza normal, tá? Então vamos lá. Os limites, né? O que delimita um comportamento e uma emoção consideradas normais, por exemplo, como eu disse, uma tristeza normal, uma tristeza que faz parte de um processo de uma perda, de uma transformação, de uma escolha. O que faz? Qual é o limite entre uma tristeza normal, né, e uma perturbação mental? Está relacionado com o grau de sofrimento e a incapacidade instalada naquela pessoa por conta dessas situações, por conta desses sintomas, por conta desses sofrimentos, tá? Então, como eu disse, uma tristeza pode ser uma reação natural a um momento da realidade da vida daquela pessoa. E ela consegue lidar com isso. Ela vai lidar com isso até que ela saia desse quadro de tristeza. Porém, né, se ela começa a ter as suas atividades do dia a dia prejudicadas, se ela começa a não conseguir sair da cama, a não conseguir realizar as suas atividades diárias, a não se arrumar, a não ter uma ação durante o dia, que seria do dia dela normal, a gente já tem que começar a se preocupar, né, com o estado dessa pessoa. E também o tempo, né? Então passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, essa pessoa continua nesse quadro muito profundo de apatia, de tristeza, de dor. A gente precisa começar a pensar de que forma a gente tem que olhar para essa situação, nós como pessoas que passamos pelo processo ou pessoas que estamos junto com uma pessoa que manifesta esses sinais, tá? O que distingue ter ou não uma perturbação mental, então, está relacionado ao grau de sofrimento e a incapacidade provocada pelas situações. Um estado de depressão provoca uma incapacidade tão significativa que impede as pessoas de realizarem suas atividades habituais. Provoca um sofrimento incomportável que leva a procurar ajuda. Na depressão, a tristeza apresentada é geralmente desproporcional em termos de duração, intensidade do motivo, tá? Então a pessoa vem com um motivo que você fala, tá desproporcional, né? Então uma pessoa que perdeu a mãe há mais de 1 ano e diz que o motivo da sua depressão é a morte da mãe, né, da sua tristeza, é a morte da mãe que já aconteceu há 1 ano, já passou e ela fica incapacitada, não é só uma tristeza, né, de levar a vida dela, a gente já viu aí que tem um quadro de depressão instalado. O motivo não é condizente com a durabilidade, com o tempo e com a intensidade daquela tristeza que ela está vivendo. Então, ficou claro esse contexto? Que a gente vai entender que depressão é um processo desproporcional ao motivo relatado. Às vezes a pessoa nem consegue nem relatar o motivo, de tempo e intensidade, né, desproporcional, que tem características o quê? De
fazer a pessoa não conseguir ser produtiva, não conseguir tocar a vida em frente, não conseguir socializar, se isolar, ok? E quanto mais a pessoa se isola, pior é o quadro depressivo dela, né? Enquanto menos ela pede ajuda, é mais provável que ela vá afundando cada vez mais naquele processo, tá? Então, é importante que a gente pense isso, ok? A gente pode apoiar, mas é importante que a pessoa tome a decisão de se cuidar. Que a pessoa tome a decisão de pedir uma ajuda. Que a pessoa tome a decisão, né, de se colocar nessa atitude de, olha, não sei o que fazer. Eu não consigo sair daqui, mas alguém pode me ajudar, né? Alguém pode me ajudar a sair daqui? Quer dizer, eu preciso de um psiquiatra, eu preciso de um terapeuta, eu preciso de um médico. Então, é importante também que o paciente, que a pessoa, né, que tem a depressão e a tristeza, ou o burnout, né, não importa, que ela tenha noção de si mesma. Por isso é tão importante a questão do autoconhecimento. Então, a gente vai falar aqui sobre agora uma coisa simples, né? Quais são os fatores que estão na base de uma depressão, tá? A gente vai ter fatores biológicos, né? Genes, características do cérebro, os neurotransmissores, tudo aquilo que está ligado à própria biologia, à química, todos o que a gente fala dos hormônios, né, do corpo. Se você tiver com baixa serotonina, baixa dopamina, com os seus hormônios em desequilíbrio, você pode sim desenvolver uma depressão, e a gente vai falar um pouquinho mais dessas estruturas um pouquinho mais para frente, tá? E também tem os fatores não biológicos, que estão ligados com as relações interpessoais e os acontecimentos da vida. A depressão tem por base causas biológicas, como eu disse, e as relações interpessoais, elas interagem sobre si, tá? Nós vamos explorar nesses dias um pouquinho de cada uma dessas coisas, tá? Vocês têm alguma pergunta? Porque eu tô falando aqui igual uma... né? Tô indo e não tô parando de falar. Queria ouvir um pouquinho aí de vocês. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Tá? Então, queria saber de vocês. Tá interessante o assunto? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Deixa eu tomar um cafezote. Outra coisa que eu queria, enquanto vocês interagem aí comigo um pouquinho, eu queria lembrar do nosso mapa da consciência, né, da tabela de Hawkins, que a gente vai usar muito no Cura 360. A depressão, ela tem como base frequências vibracionais, né, de mentira. Então vamos fazer agora esse paralelo com a espiritualidade, com a questão energética que nós gostamos muito de fazer. Se você pegar aqui, né, dentro da tabelinha aqui do mapa da consciência, tá? A gente vai ter em 75 Hz o sofrimento, que é o lugar onde a gente vê a frequência da depressão. A frequência da depressão, ela tem outras frequências junto com ela, tá? Então, que é essa questão do sofrimento, da tristeza profunda, que está a 75 Hz, a apatia a 50 Hz, tá? Normalmente está ligado com a culpa e com a vergonha. É como se a pessoa ficasse vibrando de 20 Hz, vergonha, vai para culpa, 30, apatia, 50, sofrimento, 75, medo, 100 Hz, tá? É como se essa pessoa vivesse nessa frequência de assustada, né, com pensamento, visão de vida assustadora, trágica, desesperada, má, miserável, e os níveis, né, de consciência dela é medo, sofrimento, tristeza, apatia, culpa e vergonha. As emoções que vão permear esse quadro depressivo é ansiedade, pesar, desespero, culpa e humilhação. Tá? Então é importante pensar que nós que temos uma visão holística do nosso conhecimento, a gente entende que tem a parte biológica, né? Que a gente entende que tem a parte genética, que tem a parte que, né, que vem com relação
a nossa família, ao nosso mapeamento, né? Existe os traumas, as situações que acontecem no dia a dia, as nossas interações, o meio em que a gente vive, as situações inesperadas que acontecem, né? Imagina você tá lá no Havaí e dá aquele incêndio e você ter que entrar com a sua família dentro do mar para poder se salvar de um incêndio, né? Então, isso é um fator traumático externo que pode desengatilhar em algumas pessoas depressão. Para outras não, para outras vai ser tão traumático que vai desengatilhar uma depressão, uma ansiedade, seja lá o que for, né? Então tem o fator daquilo que acontece no nosso dia e nós que trabalhamos com frequências e energias percebemos também que essa junção de comportamento com o biológico vai gerar então uma massa de energia, um bloco energético em volta dessa pessoa. E esse bloco energético da depressão, ele comporta essas frequências que a gente falou aqui, que vai de 20 Hz a 100 Hz. Vai da vergonha ao medo, né? Por isso que no Cura 360 a gente trabalha com mapeamento de consciência. Por quê? Porque se eu dou consciência para você da frequência que aquele problema que você tem te coloca, então vamos lá, você traz uma queixa para mim. Você faz assim, Gel, eu tô me sentindo muito mal, eu tô triste porque, mas eu não sei o que tá acontecendo comigo. E aí dentro do Cura a gente vai perceber, a criança interior tá em quantos hertz, o feminino dessa mulher tá em quantos hertz, o masculino dessa mulher tá em quantos hertz, né? O adolescente interior tá em quantos hertz. Eu vou conseguir perceber qual é o aspecto psíquico dessa pessoa, né, que está frequenciando com aquela tristeza, com aquela dor. Depois eu vou lá na genética da emoção, eu faço um mapeamento energético, né, dos meridianos da medicina chinesa, de onde está o bloqueio emocional. E eu vou lá e vou desbloquear aquela emoção, eu vou procurar as emoções subjacentes, as emoções que se retroalimentam. Por quê? Porque emoção, ela nunca caminha sozinha. Nunca é só tristeza. É tristeza, culpa e medo. Tristeza, vergonha. A gente nunca tem um processo em que é uma única coisa. Tem sempre um conjunto de emoções que vão fazendo com que a gente planeje na nossa, no nosso campo, né, neural, na nossa forma, com a nossa neuroplasticidade, nós vamos planejando, nós vamos configurando o nosso cérebro para ele responder daquela forma toda vez que um estímulo parecido com aquilo nos acontecer. Então, com essa possibilidade de você compreender qual é a parte energética que está bloqueada, quais são as emoções que estão predominando ali, e com a possibilidade da gente entender a origem, entender qual é a data, né? Por exemplo, a gente consegue pegar qual é a data que você passou inicialmente por aquele primeiro trauma que despertou. Muitas vezes a gente chega na origem do trauma, a gente trabalha a origem do trauma e a gente consegue então liberar essas emoções e a pessoa tem um grande alívio, certo? E nesse alívio a gente consegue prosseguir. Gel, precisa de mais coisas sempre, né? É o que eu tenho dito aqui para vocês. Eu acredito muito no trabalho energético, acredito demais no trabalho do Cura 360, mas é muito necessário que a pessoa faça um movimento de ganho de consciência. Esse movimento de ganho de consciência está no processo de autoanálise ou no processo analítico, seja na psicanálise, seja na terapia, da análise junguiana, seja com uma psicóloga, não importa o que você escolha, né? Mas que você precisa caminhar para compreender muito mais a si mesmo no processo analítico, para além dos processos de cura, né? Que a gente pode fazer em termos de energia, de captação e de liberação de emoções. Isso é muito importante. Gel, por que você tem essa certeza? Como eu disse para vocês, gente, eu entre 2021 e 2022, não tô nem contando com 2023, eu fiz por volta de 2.000 atendimentos, tá? E o que eu percebi? Toda vez que eu tratava uma pessoa energeticamente junto
com a terapia analítica, com o ganho de consciência, os resultados sempre foram muito mais rápidos. Os resultados foram muito mais imediatos, muito mais rápidos, certo? Então, esse é um processo que a gente precisa concatenar, tá? A gente precisa concatenar nesse processo. O que é esse processo? Eu, Giovana, vou fazer um tratamento energético, vou lá fazer uma apometria, vou lá fazer uma genética da emoção, vou lá fazer uma limpeza espiritual, vou entrar no mar, vou mergulhar, vou entregar os meus problemas, eu vou sair de lá, ok, saí. E depois, o que eu faço com o meu comportamento, com a forma como o meu cérebro já entendeu viver a vida, né? Então, o convite que eu faço para vocês hoje é esse convite de, ok, percebam o quanto é importante, né, vocês estarem fazendo os tratamentos energéticos, porém, percebam o quanto é importante se autoanalisar, caminhar no processo. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tô com o livro aqui, não. Nós estamos trabalhando no Bússola um livro chamado O Medo da Vida. Por quê? Uma coisa que eu já expliquei para as minhas alunas, a Aline falou, passei 3 anos mais ou menos paralisada. Hoje me determinando e me entendo. Ok, sim. A gente fica paralisado, Aline, quando a gente não sabe para onde a gente vai e a gente não tem coragem de pedir ajuda. E aí, sem pedir ajuda, a gente não sai de onde a gente está. Então, como eu tenho dito, fazer qualquer movimento, ainda que seja levantar para tomar um banho, você já começa a trabalhar o seu processo de cura, tá? Voltando a falar do livro Medo da Vida. Por que eu tô falando da análise? Vamos explicar. O Medo da Vida é um livro do Alexander Lowen, que é o papa aí da psicologia corporal, junto com o Reich. Eles eram alunos do Freud, conheciam as teorias do Jung, então todo mundo ali naquele processo junto. Quando a gente vai ler O Medo da Vida, né, e eu tô fazendo esse estudo com as meninas, cada EPA, assim, é muita ficha para elas caindo o tempo todo e a gente vai analisando o livro. Por quê? Porque antes de mais nada, a gente precisa entender a relação de triangulação que existe em todos os seres humanos, ok? Que relação de triangulação é essa? Eu, meu pai e minha mãe. Eu, minha mãe e meu pai. O que eu quis dizer com isso? Eu, enquanto fêmea, rivalizando com a minha mãe pelo amor do meu pai. Eu, enquanto macho, rivalizando com o meu pai o amor da minha mãe. Ok? Então, esse é o primeiro fator. Gel, mas você está falando de psicologia corporal? Você está falando aqui de corpo explica? Você tá tô falando. Só que tem uma coisa que é fundamental a gente saber. Ainda que você seja basicamente uma esquizoide, uma oral, antes de você resolver isso, a sua oralidade, o seu esquizoide, a primeira coisa que você precisa resolver na base psicanalítica, na base analítica, é a triangulação. É eu e o amor que eu tenho pelo meu pai. Eu e o amor que eu tenho pela minha mãe. Resolver a minha questão libidinal, olhar para essa relação libidinal, olhar para esse primeiro amor e resolver, ou entender, ou começar o processo, para que eu possa então depois trabalhar sobre as outras feridas da infância, para que eu possa depois trabalhar sobre os outros aspectos das feridas da infância, ainda que você predominantemente não seja a ferida da traição. Todos nós vivemos o componente, né, da questão da tríade, da triangulação libidinal. E essa triangulação libidinal precisa ser vista terapeuticamente. Por isso que o conjunto das duas coisas, por isso que em seguida, né, ao nosso lançamento do Cura 360, a gente vai vir com a escola de psicanálise, tá bem? De análise junguiana, e vamos trazer várias linhas ali para vocês entenderem, tá? A gente não vai falar só de Jung, a gente vai falar de Jung, vai falar um pouco de Lowen, vai falar de Reich, vai falar de uma série de coisas. Por quê? Porque a nossa escola de análise é uma escola realmente holística. A gente vai trazer várias visões e trazendo a minha prática para vocês, tá? Trazendo a forma da gente interagir com o mundo e compreender. A Glaucia colocou, cada leitura uma ficha cai, depois tem que levar para terapia. Eu achei que estava resolvido até a penúltima leitura.
Pois é, né? Então, o medo da vida fala justamente, né, dessa não autorização que a gente tem de viver a nossa libido, de existir, né, na nossa energia mais primordial, que é a nossa energia sexual. E essa energia sexual é o nosso instinto de sobrevivência, é o nosso instinto de criação, é o nosso instinto de conexão, é o nosso instinto de produção, é o nosso instinto de fruto. E aí a gente precisa olhar para isso, resolver esses amores, resolver esses horrores, né? Resolver todas essas questões para a gente poder prosseguir, tá? Então, meus amores, para a gente estar encerrando o dia de hoje, eu vou... Que assim, isso é o começo do papo, a gente vai falar disso até sexta-feira, tá bem? Espero que tenha sido bacana para vocês, espero que vocês tenham gostado. E a gente agora vai tirar uma carta. Hoje eu quero trabalhar o oráculo da mulher com vocês, tá bem? Vamos tirar uma carta aqui do oráculo da mulher. Acho que talvez eu tire uma outra depois, mas vamos trabalhar aqui o oráculo da mulher. Vamos pedir uma orientação, né, como nós sempre fazemos aqui, para que a gente possa entender, né, um pouquinho mais. Número 4. 1, 2, 3, 4. Olha que interessante, estamos falando de depressão, né? Hoje o nosso tema foi depressão e olha a carta que vem, o corpo de dor. Vamos olhar para isso aqui, né? Então vamos lá. 12. Desde o útero que experimentou a dor em sucessivas vivências geradoras de emoções negativas. Tristeza e medo, raiva e desconsolo ante a traição, culpa em face do que fez e do que não fez. O tempo atenuou tais sentires, mas restos emocionais acomodaram-se na invisibilidade do seu ser, e deles nasceu esse compacto corpo de dor, oculto na escuridão da sua ignorância. Identifica-se frequentemente com ele, chega a confundi-lo com si própria. Eu levei esse tema muito para as minhas alunas dizendo, existe em nós um corpo de dor, né? Então, esse corpo de dor não pode ser confundido com o nosso self, com o nosso eu. O corpo de dor é um aspecto da nossa psique. E nós precisamos olhar, às vezes, ele como um certo distanciamento, dizer, essa dor é minha sim, eu assumo essa dor como minha, mas é um corpo de dor que não é o meu self, que não sou eu mesma em toda a minha essência, na minha completude. Eu preciso olhar para esse corpo de dor e tratá-lo, e curá-lo, e cuidá-lo, tá? Então é muito importante que você perceba essa diferença. E esse corpo de dor pode ser curado, ele pode ser olhado, ele pode ser acolhido, tá? A negatividade ficou guardada como objeto de estimação e continua a estender do passado os tentáculos parasitários, impedindo a vida plena. Observa-te, mulher, enraiza-te no momento presente e estabelece de onde vem esse estado de medo, fobia ou culpabilidade, ou falta de autoestima que te vampirizam, ao sugar tua energia criativa e paralisar a tua capacidade de construção. Deixa que a luz da tua consciência em expansão não permita mais a identificação inconsciente com eventos passados. Retira poder a esses resquícios emocionais e vive plenamente no presente. Quando eu olho para esse corpo de dor, né, como algo que eu posso encarar, como uma parte minha que eu posso olhar dentro dos olhos e posso entender a origem desse corpo de dor, eu sempre vou perceber que esse corpo de dor mora num tempo chamado passado. Esse corpo de dor, ele não está com a origem aqui no momento presente. A depressão é um corpo de dor antigo, porque a dor do momento atual, a dor que você vive, a tristeza momentânea, ela é um processo natural de regulação emocional. Então, quando eu tenho uma tristeza natural, essa tristeza vem porque eu preciso sentir aquilo para deixar sair.
Mas o corpo de dor, a depressão, essa tristeza, essa melancolia de muito tempo, esse corpo de dor, ele está preso, estabelecido em algo muito antigo. E é por isso que eu preciso olhar para ele com uma certa distância, olhar olho no olho, para eu tentar entender de onde ele vem. Por isso ela diz aqui, deixa a luz da tua consciência em expansão, não permita mais se identificar inconscientemente com eventos do passado. Retira poder a esses resquícios emocionais e vive plenamente no presente. Então entende o poder da análise? Vamos lá, porque eu sempre falo que a gente trabalha aqui no Cura 360, no Terapia em Ação, com duas vertentes. A gente analisa, porque a gente olha para o evento do passado, e a gente trabalha o comportamento, que é o ganho de consciência e a iluminação, que é retirar o poder aos resquícios emocionais que tentam controlar e viver no nosso presente. Então é muito importante que a gente perceba que esse corpo de dor precisa ser enfraquecido. Como? Estando no presente, estando no aqui e agora. Trazendo a minha consciência para o agora, para a possibilidade daquilo que eu posso fazer daqui para frente, não daquilo que passou. Porque o que passou já foi. O que é que você pode construir a partir do agora? Né? Então, olho para o passado, vejo a força que eu dei, o tanto que eu fiquei olhando para o passado, para esse corpo de dor que tem origem lá atrás, esse corpo de dor que tem origem no passado, uma dor do passado, um trauma do passado, que vai sendo reforçado por outros e outros fatores traumáticos, que também tem o reforço, né, pela minha dor emocional, pela minha genética, pela minha biologia, pela minha química. E esse corpo de dor vai se tornando cada vez mais forte dentro da minha psique. E ele vai ficando maior do que o meu myself, do que o meu eu, né? Então ele vai ficando maior do que esse eu. Esse corpo de dor não pode dominar o seu presente, porque se ele dominar o seu presente, acabou o seu futuro. Entende? O seu futuro vai ser construído à imagem e semelhança desse corpo de dor. Tudo vai refletir esse corpo de dor. Por isso, aqui a gente vai estar olhando para o passado e capturando energia no presente para curar esse passado, para olhar para esse passado com apreço, respeito, né? Com perdão, com liberação, para que você tenha permissão, para que você se dê permissão para seguir adiante, tá? Eu acho que essa carta foi, né, uma pancada, assim, pra gente se vislumbrar e se perceber. Eu vou tirar mais uma carta aqui, que é a mandala energética. Eu vou tirar uma carta de orientação, de comportamento positivo. A Fafá colocou, tem um sobrinho que tem depressão há anos, só vive no passado, no tempo do Elvis Presley, só ouve músicas de Elvis, só se trata com remédios. É isso, Fafá. O corpo de dor, ele tá ligado numa memória no passado, seja numa falta, seja num momento de auge, né? Quando nós não aprendemos a viver a beleza do momento em que vivemos, não aceitamos. Inclusive, muitas pessoas têm muita depressão porque não aceitam que o tempo passou, não aceitam que a fama que tinham já não tem mais, não aceitam que os seus corpos envelheceram e já não são tão bonitos e atraentes. Elas não aprenderam a viver a fase em que estão, né? E aí elas ficam presas num tempo antigo. Esse corpo de dor vai sendo alimentado por essa falta, por esse saudosismo, né? Então o corpo de dor está sempre olhando para trás, com motivo ou sem motivo, né? Esse é o mecanismo da criação do corpo de dor. Esse é o mecanismo de alimento da depressão. É sempre um olhar para o passado, tá? E olha que interessante, né? A carta que saiu pra gente é a compaixão, eu acredito. E é a carta que é regida pela energia do signo de peixes. Então, deixa eu pegar aqui. Cadê o livrinho pra gente ler? Menina, onde você botou? Tá aqui, peraí. Vamos ler aqui. Vai ficar bem bom. Vamos olhar aqui. Mandala 21. Seja compassivo consigo mesmo e com os outros, para ver luz no final
para ver a luz brilhar no final do caminho. Essa mandala, na sua alta vibração, fala em acreditar num lugar de paz, num novo dia, onde o sol brilhará e iluminará o mundo inteiro. É a fé que leva a acreditar no desconhecido, no místico, que tem poder de ajudar a mudar o destino. Está ligado a Peixes, um signo intuitivo, sensível, romântico e sonhador. Os nativos desse signo são generosos e altruístas e gostam de ajudar os que sofrem. Atenção à dualidade. Deve-se ter cuidado para não ser tão fechado e crítico, que pode levá-lo a julgar os outros e a falta de compaixão. A chave da liberdade para sair desse passado é a compaixão. A compaixão com você, a compaixão com os outros, a compaixão com tudo que aconteceu. Como eu tenho sempre dito para vocês, a grande chave é aceitar a vida como ela é, aceitar a sua existência, aceitar a sua história, aceitar os seus pais, aceitar a sua existência como um todo, aceitar as coisas boas e as coisas más que aconteceram com você, né? Todo esse processo de aceitação traz a compaixão. Ser compassivo, se perdoar. Você fez uma grande merda no passado. Você fez grandes besteiras. Nossa, você fez um monte de caca. Tudo bem, passou, né? Esse corpo de dor tá sempre olhando para o passado. Tá sempre nessa frequência. Lembra que eu falei? Qual é a frequência da depressão? Qual é a frequência do corpo de dor? Vergonha, culpa, apatia, sofrimento e medo. São essas frequências, tá? Que compõem o corpo depressivo, o corpo de dor, tá? Então, seja pela culpa, seja pelo medo, pela vergonha, seja pela tristeza absoluta, você tá olhando para o passado, você tá se culpando, você tá culpando os outros. Então, essa carta é a carta da compaixão. É a carta que diz assim: aprenda a se amar profundamente do jeito que você é hoje, para que o seu futuro possa ser transformado. Então, não tem outra forma de esvaziar o corpo de dor, a não ser a compaixão. A compaixão que você precisa ter com tudo que te aconteceu. A compaixão com a sua incapacidade de lidar melhor com o que aconteceu. A compaixão pela deteriorização das coisas da vida, por você não ser mais quem você era, por você não ter mais a energia que você tinha, né? Por você ter feito alguma coisa que não valeu a pena, que não foi boa. Cadê essa compaixão, né? O eu acredito em mim, acredito na humanidade, o eu acredito, para que você possa, aos poucos, ir liberando esse corpo de dor, transformando esse corpo de dor num corpo de amor, tá bem? Quanto mais compaixão, mais esse corpo de dor vai sendo diluído e mais amor eu vou colocando e criando esse corpo amoroso, né, com relação a mim mesma, criando uma nova forma de enxergar e de me alimentar psiquicamente. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero dar um beijo em cada uma de vocês que está aqui, no fundo do coração, dizer para vocês, gente, essa é a nossa abordagem do Cura 360. Eu sou simplesmente apaixonada pelo método que a gente criou. A gente vai abrindo, a gente já está planejando todo esse lançamento, né? O curso já está basicamente todo escrito, todo desenhado. Vocês vão ser as pessoas que vão estar mais perto da gente. Já temos, né, alunas matriculadas. Vai ser um sucesso, mas principalmente não vai ser um sucesso porque vai vender isso ou aquilo. Vai ser um sucesso porque a gente sabe que a gente está entregando uma ferramenta de muita transformação e amor. Se você quer conversar comigo na semana que vem, num grupo privado, VIP, isso é um pré-lançamento, gente, para pessoas que estão próximas de mim. A gente não começou o lançamento ainda. Se você quer participar desse pré-lançamento, quer bater um papo comigo para entender melhor o Cura 360, vai lá no link da bio, entra no nosso grupo silenciado, que é o VIP 360, ok? Eu vou deixar entrar mais pessoas, porque nem todo mundo pode querer ficar, então a gente vai conversar, eu vou explicar como é que vai funcionar, e aí eu vou ver as pessoas que vão poder fazer parte desse grupo, porque esse grupo vai caminhar junto comigo com as outras 14 pessoas que também já estão inscritas, tá bem? Então, a gente vai fazer um grupo fechado, um grupo que vai estar mais comigo, e essas pessoas vão participar de algumas atividades que eu vou explicar somente nessa reunião junto, que serão exclusivas para essas pessoas que entrarem nesse pré-lançamento, tá bom? Um grande beijo para vocês. Amanhã a gente está aqui para continuar a falar do corpo de dor, da depressão
compreender um pouquinho mais como é que isso acontece. Um beijo para vocês. Até amanhã. Beijos!